Então, primeiro, boa noite a todos, pessoal. Eu sou o André, essa é minha colega Carolina, nós estamos no terceiro módulo, eu do matutino e ela do noturno. Nós vamos trabalhar sobre as operações unitárias no produção e processamento do vidro float. Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco da história do vidro. Existem registros de que o vidro tenha sido descoberto pelos fenícios. A descoberta do vidro pelos fenícios ela ocorreu cerca de 4.000 a.C., como conta a história, pelo fato de que eles usavam pedras de carbonato de sódio para segurar as panelas. E nessas viagens que os fenícios faziam, eles precisavam fazer fogo nas areias. E esse fogo misturado ao sódio, as pedras de sódio que seguravam as panelas, deu origem a um líquido transparente, que mais tarde foi descoberto como vidro. Porém, imagina-se que ele tenha surgido cerca de 5.000 anos antes da era cristã, onde foram descobertos objetos de vidro nas necrópolis egípcias. Ou seja, existem contratempos nesse intervalo de tempo, aí, desses 1.000 e poucos anos, onde já se trabalhava com vidro no Egito e onde ele foi descoberto pelos fenícios. A história do vidro no Brasil ela se dá quando as primeiras indústrias vidreiras chegaram no Rio de Janeiro, no século XIX. Uma pergunta, José. Essa questão, há registros oficiais cerca de 4.000 a.C., depois ali 5.000. Mas ele como vidraça, por exemplo, qual é o registro? O registro seria um objeto, não se tem, claro, qual a funcionalidade dos objetos, por exemplo, no Egito. Não se tem uma clara funcionalidade do que eram os objetos. Se chegar é só uma curiosidade, tá? Chegaram a verificar a vidraça, o surgimento da vidraça em si, ele é utilizado como vidraça? Como vidraça, ela se deu, se eu não me engano, no Império Constantino, devido à beleza e tal. Ele foi sendo descoberto e foi sendo... acharam bonito, vamos ver o que dá pra fazer com essa beleza toda. E aí foi surgindo... Então antes era vazado. Antes era vazado. Sim. Aí então, como eu disse, as indústrias vidreiras chegaram no Brasil. A primeira vidreira que chegou foi a vidreira São Paulo, que está na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. Então, o que é o vidro? É uma substância inorgânica sem forma inicial definida e fisicamente homogênea, obtida pelo resfriamento de uma massa em fusão que endurece até atingir a condição ideal de rigidez, porém sem sofrer cristalização. Então, o estado físico do vidro. O vidro é um material amorfo, ou seja, ele não tem um alinhamento molecular bem definido. É um líquido altamente viscoso que, visualmente considerado, é um material sólido. Então, o estado físico de um composto é dado pelo arranjo molecular. Então, no estado gasoso aqui, as moléculas elas estão mais distantes entre si, mais livres. No estado líquido, elas estão mais próximas, porém elas também têm uma certa mobilidade. O estado sólido é um estado perfeito, então ele tem um alinhamento perfeito. E o estado vítreo, ele se assemelha muito ao estado líquido. Porém, por isso o líquido é definido como... o vidro é definido como um líquido altamente viscoso. Bom, o vidro ele possui vários componentes. Ele é um conjunto de transformações químicas e físicas que permitem a união e fusão para a geração do vidro, do que se conhece como vidro. As composições do vidro elas sempre vão variar. Vão diferir nas características, como a cor, a viscosidade, a espessura, o brilho, dentre outras características do vidro. Bom, existem algumas substâncias que são as substâncias consideradas base para a produção do vidro float. Seria a sílica, que é o material base, que seria o vitrificante, que dá o estado vítreo. Essa sílica ela é originária de areias de mar e também areias de rio em menor quantidade. O sulfato de sódio também é utilizado como agente purificador. O óxido de cálcio, como facilitador de fundição, então provavelmente ele vai reduzir o ponto de fundição ou talvez até facilitar os próximos, depois para uma reciclagem de vidro. O óxido de magnésio, ele dá resistência mecânica e também dá resistência às mudanças bruscas de temperatura. O óxido de alumínio, ele eleva a viscosidade. E o óxido de potássio, ele baixa o risco de cristalização. Que um vidro, ele difere do vidro pelo único fato de não ser um cristal. O cristal é considerado sólido. Tá, esse vidro float, por que float? Porque o vidro float seria pelo Banho de flutuação. pelo banho de flutuação, que é o nome do processo que ele recebe. O vidro ele tem um processo de fabricação
que seria float de flutuação, que vem no inglês. Qualquer vidro é assim? Não, Nem só todos. vidro plano. Vidro pra janela. Vidro pela janela, esse processo reto. float aí. Esse mesmo. Então, aqui só explicando ali, o óxido de potássio, ele baixa o risco de cristalização, porque por o vidro ser um material amorfo, ele não pode cristalizar, porque o cristal ele é sólido. Então, processo de vidro float. Processo mais simples, usado para vidros planos, é utilizado o estanho fundido para a flutuação da massa vidro fundida. Então, o vidro, eles são misturados todos os compostos dele. Né? Aqui no fluxograma, são misturados todos os compostos do vidro, formando um pó marrom, e ele vai para o forno de fusão. E ali ele funde, se torna líquido, muito viscoso, e ele passa no banho float. O banho float ele é usado o estanho, um grande tanque de estanho, onde o estanho é um metal sólido, porém ele é muito maleável. Então, quando o vidro fundido passa por ele, ele derrete o estanho, porém não se mistura, e ele forma uma espessura de 6 a 7 milímetros. É ali onde ele fica reto, fica plano. Ele se deposita sobre o estanho? Sobre o estanho. Daí é um processo contínuo. Vai vazando ali o vidro fundido e ele vai passando. O estanho está esperando por ele sólido. Tá. Quando o vidro líquido, fundido, ou melhor, mole, né? Vai que seja. Não dá para usar muito bem o termo fundido, é perigoso, né? Já que ele é líquido, né? Quando o vidro amolecido flui para essa câmara onde tem o estanho, ele se deposita sobre o estanho. Daí acaba fundindo o estanho. Ele abaixa cerca de 6 a 7 milímetros, porém pode-se fazer, teoricamente, até 35 milímetros, a espessura dele. Mas daí não se ele mistura. passa ali e fica reto, não se mistura. Não se mistura devido à tensão superficial que o estanho tem quando ele está na líquido. Então, o vidro, quando ele está ali no banho float, ele é fundido cerca de 1.600 a 1.800 graus. E quando ele passa para o banho float, ele já está em 600 graus, então ele está bem viscoso. Só complementando o que a Carol disse. Esse decréscimo bruto de temperatura, por exemplo, ele vai reduzir aí cerca de 50% a 60% da temperatura. Essa redução de temperatura, essa grande redução de temperatura num intervalo muito pequeno de tempo que dá a característica de amorfo, ou seja, porque as moléculas precisam de um tempo, de determinado tempo para se ajustar. E essa falta desse tempo que permite que elas não se ajustem, tornando o vidro no estado vítreo. Então, ele passa do banho float, onde ele já está plano, para o recozimento, ou têmpera. Então, no recozimento, o vidro ele é aquecido nas bordas e resfriado no meio para tirar bolhas, estrias, qualquer tipo de defeito que o vidro tem. Nesse recozimento, ele é resfriado muito rapidamente, justamente para dar o aspecto amorfo ao vidro, que não dá tempo das substâncias, das moléculas dele se alinharem. Então, a inspeção de qualidade, controle de qualidade, é todo um processo mecanizado. Tem câmeras dentro da esteira, câmeras que filmam todos os defeitos do vidro. E, por exemplo, ele está com uma bolha ou com uma estria, aí manda mensagem para o computador e ele vai para a mesa de corte, já com aquele lugar específico para ser cortado, lavado e levar para o empilhamento. Carol, eu perdi que nós temos desse slide que tirar uma foto. Ele sai da onde eu fiz a pergunta ali e vai para o recozimento. Recozimento. O que é esse recozimento? Desculpa, pode repetir? Eu tenho uma imagem da têmpera. Essa é uma têmpera, é ela que faz o recozimento do vidro. Então, por esses microfuros, ele usa ar ambiente resfriando e aquecendo o vidro. Então, ele aquece as bordas e vai resfriando o centro. Então, ele leva esse choque de temperatura e tem a característica amorfa. Não quebra nada? Não. Pode acontecer, porque o vidro é um material, ele é frágil, né? Mas esse vidro que quebra dentro da indústria, ele pode voltar para o processo, novamente. Então, aqui é a fusão do vidro, onde ele já saiu do banho float, ele está plano. E a têmpera. A têmpera ela é fechada para não dispersar calor, né? E ele passa por ali pela mesa de corte. Na primeira transparência, tinha alguns vidros coloridos, planos coloridos, certo? Uhum. Onde se coloca o corante? Bom, é um dos pontos também, tipo, até acho que acabei esquecendo de comentar. Os corantes, eles podem se dar de 3 formas. Ou pela ação de impregnação de cor, da qual ele vai ficar num banho da própria cor, digamos que eu quero ter um tom vermelho, como apareceu ali na primeira transparência. Ele vai ficar lá na impregnação por um determinado tempo, depois de um tempo ele vai sair com aquela cor. Também existe método de colagem, onde vai ser colado um filme transparente,
E esse filme transparente ele pode ser tirado, é como se fosse aquele filme de carro que se cola para escurecer o clarear o vidro. E também existe, por exemplo, os vidros âmbares que nós trabalhamos no laboratório, ou os vidros verdes das garrafas de vinho. São pela devidação de óxidos misturados na massa vítrea. Eles possuem um processo como ele vai ser adicionado para ser fundido junto com a massa. Aqui no caso, como a gente está trabalhando o vidro float, que seria no caso o vidro de janela, a gente não acabou, esse processo de coloração ele é um processo que estaria dentro, mas nesse trabalho não está. Mas pela adição de óxidos seria um dos principais, que daria a coloração. No composto principal. Então, quando você mistura a sílica e os outros compostos para fusão, pode colocar o óxido específico e o vidro já vai ser colorido. A regulagem da espessura é ali no banho? No banho float. São usadas várias máquinas. Por exemplo, eu quero fazer um vidro mais grosso. São fechadas as aparatas dentro, então ele sobe e passa. Um vidro mais fino. Antes dele se solidificar, abre as aparatas e ele se torna mais fino. Bom, existem alguns outros processos que estão inseridos dentro do processo de fabricação do vidro, sendo no caso a coloração, o corte, a lavagem e a armazenagem. A coloração eu já acabei falando. O corte ele pode se dar tanto pelo processo do vidro pronto, por exemplo, eu quero ter um vidro de 2 metros por 2 metros para deixar estocado. Eu vou lá, pelo processo computadorizado, ele vai ser cortado. A lavagem é de várias formas e também o armazenamento. Ele deve ter cuidados específicos para não quebrar o vidro e dentre outros cuidados. Essa é a mesa de corte. Então, o corte do vidro, ele era usado lâminas com farelo de diamante, mas esse não é mais usado porque é um processo muito velho, né? Eles usam uma liga metálica chamada vidia, que é uma mistura entre tungstênio e titânio, que ele corta o vidro embaixo e em cima. Então, é um corte limpo, um corte rápido. Então, ele corta por baixo, em cima e o vidro separa. Armazenagem do vidro. Aqui, o vidro float, vidro plano, já está colorido. E são feitos, geralmente, nas indústrias, 15 padrões diferentes para manter em estoque. E essa é a reciclagem do vidro. Então, o vidro ele pode ser reciclado desde que seja no mesmo processo que ele já entrou. Por exemplo, o vidro de janela. Ele vai ser usado para fazer outro vidro float. Não um espelho, nem qualquer outro produto. Não perde as propriedades? Dependendo, por exemplo, você tem um vidro float, daí ele é triturado e mandado para reciclagem. Ele não vai perder a propriedade. Se você colocar um vidro, por exemplo, colorido, aí ele perde, ele pode danificar a máquina, pode quebrar o vidro, porque ele pode não se triturar da maneira que deveria ser, e o vidro fica mais frágil. Bom, falando também, complementando o que a Carol falou sobre a reciclagem. O Brasil ele produz cerca de, se eu não me engano, 890 mil toneladas de vidro por ano. Se eu não me engano, específicos que quebram. Boa parte desses, se eu não me engano, cerca de 40% se dá dentro da indústria de envase. Que seria, por exemplo, as indústrias cervejeiras, por exemplo, boa parte desses acaba quebrando uma quantidade de garrafas. Essa quantidade ela pode ser reenviada novamente para a fábrica de vidro de garrafa. Lá ele vai ser triturado, vai ser lavado e então ele vai ser reinserido no processo. O processo de reciclagem do vidro ele pode baixar, se eu não me engano, cerca de 9% do custo de energia para o aquecimento, para a fusão. Até porque, dentre os materiais puros que a gente usa, para a produção é necessário um aquecimento até 1800 graus. Para a fusão de uma massa vítrea já pronta, são necessários apenas 800 graus. A gente tem uma redução muito grande na temperatura. Portanto, a gente tem, além de uma redução de preço muito grande, pela falta da reciclagem. E como a Carol já disse, todos os vidros podem ser reciclados, desde que sejam devidamente separados, cada qual sua composição química e coloração. E quanto mais aparato de vidro você usa no processo, menos material você tem que tirar da natureza. Por exemplo, a sílica, carbonatos, sulfatos, eles não saem da natureza devido à reciclagem. E a título de curiosidade, para-brisa, que quando você bate, ele esfarela. É vidro temperado, daí. Ele é temperado, ele sofre Oi? Daí lá naquele fluxo, o teu fluxo que tu tinha mostrado. Ele pode ser reciclado, né? Só que ele é vidro temperado, então ele sofre uma modificação térmica. Então ele pode voltar para o fluxo de vidro para para-brisa.
porque ele é um vidro curvo, ele não é plano. Então, E falando em vidro de carro, como é feita a blindagem? então a blindagem ela é várias lâminas de vidro entre um plástico incolor, que o plástico ele absorve o impacto e o vidro resiste à bala. Ele absorve o impacto. Mais alguma pergunta? Pode seguir. Então, esse é o último slide do nosso trabalho. Então, os vidros que são mais facilmente reciclados. Garrafas, potes, frascos, desde que sejam da mesma cor, porque ele pode sofrer algum processo que não daria certo. E vidros que podem ser reciclados, porém, no seu mesmo processo. Lâmpadas, elas têm vapor de mercúrio. O vapor de mercúrio ele é tóxico. Espelhos, tem muita prata. Daí vidros planos, vidro de janela, que é o nosso vidro float. Só pode voltar para o processo de vidro float. Alguma pergunta? Ele, sim. Produção e processamento de float aceito para reutilização, garrafas, potes, frascos. E o próprio vidro plano de janela não? O vidro plano de janela é o... Era esse aqui, ó. Ele pode voltar para o processo de vidro float. Então, por exemplo, quebrou o vidro da janela ou lá mesmo dentro da fábrica, o vidro é triturado e colocado no processo de fusão. Ele não pode ser usado para fazer garrafa, nem pote, nem frasco, só o plano. Só complementando ali sobre esses não aceitos. A maior probabilidade de eles serem, entre aspas, não aceitos, sendo que todos são recicláveis, seria como a própria Carol falou. As lâmpadas elas liberam muito vapor de mercúrio, os espelhos eles contêm muita prata. Muitas vezes não é que eles não sejam recicláveis, a reciclagem ela se torna inviável devido ao alto custo de separação. Por exemplo, que eu tenho que fazer uma separação química ou talvez de repente uma outra separação mecânica que acaba se tornando inviável economicamente, por isso que eles não podem. Laboratório. É um vidro técnico. É o vidro técnico, ele é borosilicado e ele é bem resistente à temperatura e a choque mecânico. Ele pode voltar para vidrarias técnicas. Professores, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Nós conversamos um momento durante a fase de confecção do trabalho, né? Eu só queria... na verdade, uma pergunta. Esse termo que vocês têm usado, fusão, vocês encontraram no material? Então, é um termo eleito pelo uso. Que não é o termo Até correto. porque o material anterior à formação do vidro ele é completamente sólido. Como a gente caracterizou os quatro estados para o trabalho. Por exemplo, como a gente usa sílica, como a gente usa o óxido de cálcio, como a gente usa os devidos materiais, eles são considerados sólidos, ou seja, tem aquele alinhamento perfeito. Por isso que no processo de fundição, desconsiderando a reciclagem, a gente pode usar o termo fusão. De acordo, se a gente usar o termo reciclagem, talvez... Ou fundição. Ou fundição, ou de repente o... Esse é o termo clássico usado pelas indústrias. A gente encontrou um pouco de dificuldade também para fazer esse trabalho pelo fato do estado físico do vidro, que eu achei muitas fontes como sólido amorfo. Então, o material que é sólido não é amorfo, que amorfo não é sólido. Então, a gente teve que filtrar muito. É líquido, né? É uma contradição. Na verdade, a literatura fala, a que eu conheço, em ponto de amolecimento. Porque, claro, gera uma confusão até para trabalhar. O que eu vou usar? Daí não vai ser uma fundição, vai ser uma amolecimentação. Amolecimento. Até para construir a palavra fica difícil, né? Mas é legal. O controle de qualidade que você citou, Carol, é só via computador? Não tem nenhum... Não. Tanto que ele só tem uma sala de controle e o processo ele é todo... Ele não para, né? Ele vai todo, começa desde a informa até o empilhamento. Então só tem pessoas na sala de controle controlando as máquinas, como temperatura, velocidade dos roletes, só isso. A fábrica mais próxima aqui da nossa região, sabe o que é? Não sei dizer, mas é a Sebrace. É a Sebrace. Pelo que eu vi,
Se eu não me engano, eu não sei se ela é propriamente produção do vidro ou só de repente uma filial que revende da própria Sebrae. Mas pelo que eu vi, se não me engano, nós temos uma fábrica da Sebrae em Barra Velha. Barra Velha? Pelo que eu vi. Eu não sei especificar se ela é sobre o processamento do vidro, se ela é só de repente uma indústria de distribuição. Mas eu sei que nós temos pelo menos uma filial no estado que seria em Barra Velha. Pessoal, alguma indagação à equipe? Tudo tranquilo? Então, muito obrigado a vocês. Parabéns.